Então, novamente estamos aqui para dar continuidade, né, às nossas discussões na noite de hoje, e agora iremos tratar das adaptações relacionadas à avaliação. Logicamente, esse conteúdo vai estar justamente nas páginas 84 a 90. Assim sendo, temos o seguinte: as adaptações relacionadas à avaliação. Por seu caráter dinâmico, o processo de avaliação pedagógica interessa-se tanto pelos conhecimentos prévios que os alunos detêm, como pelas condições e possibilidades de seu desenvolvimento atual, considerando as possibilidades de futuras aprendizagens. Como uma ação pedagógica processual e formativa analisa o desempenho do aluno em relação ao seu desempenho individual, priorizando aspectos qualitativos da avaliação, objetivando a indicação das possíveis intervenções pedagógicas a serem realizadas pelo professor, conjugando as devidas adequações, respeitando suas especificidades em relação ao alunado. Assim sendo, nós podemos perceber que é necessário um diagnóstico preciso das reais necessidades de aprendizagem dos alunos para poder adequar o processo avaliativo. Então, as adaptações relacionadas à avaliação implicam em selecionar técnicas para medir os avanços do aluno, com a escolha de técnicas avaliativas ou métodos acessíveis às suas condições de aprendizagem, adotando atividades complementares para reforçar ou apoiar seu desenvolvimento, com vista à apropriação da aprendizagem. Então, os alunos precisam, de técnicas avaliativas mais adequadas, ao seu processo de aprendizagem, para poder detectar até que ponto o aluno aprendeu e até que ponto ele pode ainda aprender, que conteúdos ele se sobressaiu e que conteúdos eles não se sobressaíram. Claro que todo esse conteúdo tem que haver um reforço para aqueles alunos que não conseguiram bons desempenhos, resultados positivos. Eles vão precisar de atividades complementares que possam surgir como um reforço a mais para tornar o processo de avaliação, quando eles forem submetidos novamente, dê um resultado melhor, da apropriação da aprendizagem desses alunos que possivelmente demonstram ser alunos com necessidades educacionais especiais. Dessa forma, podemos então dizer o seguinte: atento ao processo de aquisição do aluno, o professor poderá introduzir atividades prévias para prepará-lo para novas aprendizagens ou atividades alternativas complementares, estas a serem realizadas em benefício do seu aproveitamento. Assim, a adoção de adaptações significativas para atender às necessidades especiais poderá favorecer a adequação do currículo quando as condições se fizerem mais acentuadas e não se solucionarem com medidas menos específicas. Foi o que nós comentamos nos vídeos anteriores. Nós podemos perceber que nos exemplos anteriores a gente colocou a questão de um aluno que tem deficiência visual. Ele vai precisar de uma máquina de braille para poder aprender com mais eficiência, ou seja, ele vai precisar aí de uma adaptação mais significativa, mais acentuada, que possa atender às reais necessidades que dificultam, o seu processo de aprendizagem. A partir dessas adaptações significativas, essas dificuldades possam ser solucionadas. Daí, havendo especificidade que ultrapasse a simples concepção de atendimentos especializados,
recorre-se, quando possível, a modalidades de instrumentos capazes de auxiliar a educação escolar, voltada para a formação do indivíduo, com vistas ao exercício da cidadania, por meio da seleção de recursos compatíveis com a realidade, como a máquina, né, de braille para alunos com deficiência visual, a calculadora científica para alunos com altas habilidades, a língua de sinais e o intérprete para os estudantes surdos. Então, logicamente, uma escola que vai estar toda adaptada, né, com relação aos recursos de pequeno porte, como também recursos de grande porte para estar auxiliando o processo de ensino-aprendizagem de alunos com deficiência. O seu processo avaliativo será bem mais dinâmico e adaptativo, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais inclusivo. Logicamente, essa avaliação sendo feita desta forma, né, de maneira significativa, de maneira alternativa, quando assim for necessário, utilizando-se de recursos mais significativos e automaticamente mais específicos a sanar as dificuldades de aprendizagem de alunos com deficiência, seja ela visual, seja ela voltada para a questão da surdez, da alta habilidade com relação à descalculia ou outra especificidade. Esse aluno, logicamente, diante de todos os recursos que possa auxiliar no desenvolvimento da sua aprendizagem, o seu processo avaliativo será mais significativo, mais positivo e fará com que este aluno, né, se sinta importante, útil dentro da escola, do ambiente escolar ao qual ele pertence. E os resultados serão mais positivos automaticamente. Esses resultados também serão instrumentos que possam estimular esse aluno a permanecer estudando. Assim sendo, as adaptações relativas à avaliação permitem selecionar técnicas para avaliar o educando, considerando o contexto em que está inserido. É preciso reconhecer que avaliar não se refere a um simples balanço das ações empreendidas, uma vez que seus efeitos repercutem tanto sobre o alunado como sobre o meio. Claro que aquele aluno com deficiência, enquadrado em uma escola, ao qual terá recursos que possa sanar, né? Ou seja, que possa auxiliar na elevação do seu aprendizado, o processo avaliativo também será algo que vai além dessa questão de apenas medir o seu desempenho, mas que ele vai surtir mas que ela vai surtir, né, de maneira processual e formativa, de maneira qualitativa, bons resultados na vida escolar desse aluno. Vai repercutir, então, que esta escola está preparada para receber alunos com deficiência e automaticamente torná-la mais inclusiva. Do contrário, vai repercutir negativamente. Se a escola não está preparada para receber esse alunado, no entanto, tem que receber, porque o aluno com deficiência, né, ele tem que ser incluso numa escola comum. Embora que no contraturno ele tenha uma educação voltada ali especificamente para o seu problema de aprendizagem, mas ele vai ter que estar sendo colocado num ambiente escolar do ensino regular, para que ele possa interagir, até porque ele tem o direito de estar nesse ambiente de maneira com qualidade, de maneira significativa, de maneira que possa tornar esse ambiente para o mesmo mais inclusivo. A escola que não tem recursos para tal, o processo avaliativo desses alunos com deficiência, o resultado vai também demonstrar o meio ao qual ele está inserido. Então, a escola ela precisa ser adaptada de maneira inclusiva para receber alunos com necessidades especiais. Todo o processo voltado, né, para a inclusão desse aluno tem que acontecer para que, de modo geral,
o processo avaliativo desse alunado seja positivo e as adaptações relacionadas ao processo avaliativo sejam colocados em prática, os recursos que venham auxiliar de maneira significativa esse aluno para que ele tenha o seu processo avaliativo também mais significativo, deve acontecer, porque ele tem que ter seus direitos de cidadania prevalecidos na prática. Desta forma, a avaliação constitui-se, antes de tudo, num sistema interativo, cuja complexidade não se esgota nos instrumentos de medidas utilizados, sua validade e adaptação às diferentes modalidades de deficiência. Então, todo o processo avaliativo, eles têm que serem validados e adaptados às diferentes modalidades de deficiência. Às vezes tem um aluno que tem uma determinada deficiência, tem outro que tem uma outra deficiência, mas eles têm o direito, né, de que todos os recursos que os mesmos necessitam sejam fornecidos dentro do ambiente escolar para que o mesmo seja mais inclusivo. Dessa forma, podemos então perceber o seguinte: portanto, são inúmeros os fatores que interferem no processo avaliativo, uma vez que está intrinsecamente relacionado com a diversidade de situações que envolvem o contexto do ensino e aprendizagem. A distinção em relação à modalidade de procedimento avaliativo a serem adaptados, uma vez que estão diretamente relacionadas às ações empreendidas na situação pedagógica. Então, como colocam aqui, né, que há distinção em relação à modalidade de procedimentos avaliativos. Claro que há. Então, um aluno que tem uma determinada deficiência, ele tem que ter um processo avaliativo adequado à sua deficiência, assim também como o outro que tem uma outra deficiência, esse mesmo processo avaliativo deve ser adaptado às suas reais condições de aprendizagem, logicamente, de aproveitamento. Então, a situação pedagógica, ela deve ser adaptada a cada realidade. Por isso que tem que conhecer especificamente a realidade do educando, ver quais são as reais potencialidades de cada um e como eles podem estar aprendendo e que recursos são necessários para que esse aluno aprenda com eficiência, apesar da sua deficiência. Aqui encerramos o nosso conteúdo, de forma que todos os assuntos aqui abordados possam ampliar suas visões, possam tornar os mesmos cada vez melhores naquilo que pretendem ser professores de excelência.